away. He knows he's not going to play, so he's the guy mouthing off. Montana rolling out the right, looking toward the end zone, throwing under pressure, throws his pass. Caught by Clark. Clark let him. All right, let's go, Kittle. Kittle. Left, downfield, great protection, wide open. George Kittle inside the 10. Fala pessoal, aqui é o Luiz do Niners do Caos. Voltei para mais uma jogada e vai ser a primeira jogada defensiva do canal. Essa daqui foi a interceptação do Keon Williams contra o Mason Rudolph na semana 3. E a gente teve a ajuda do front, teve uma secundária que se comportou muito bem. O Williams teve muita presença e noção de espaço para posicionar. Então vamos para a jogada, começando pelo ataque dos Steelers. Essa aqui é a jogada que os Steelers usaram. Eu não sei se vai ficar bom para ver, mas a ideia era manipular esse linebacker aqui com a rota slant desse jogador para liberar o passe aqui na sit para o Juju Smith-Schuster. Então vamos para a defesa do 49ers. Vamos partir então para a defesa do 49ers. Aqui eles fizeram um bom trabalho escondendo o que iam fazer. Não dá para bater o olho e dizer exatamente qual que é a cobertura. Pelo game plan e pelo alinhamento, se eu tivesse que chutar alguma coisa, eu diria que era uma cover 6. O time usou bastante essa cobertura nas duas primeiras semanas contra esse tipo de alinhamento aqui, com 3 wide receivers de um lado e um do outro. E o alinhamento bate. Mas se eu tivesse que chutar, eu ia estar totalmente errado. A defesa real é uma cover 4. E eu vou explicar um pouco dessa cobertura antes de analisar a jogada. Beleza, então eu vou falar aqui de cover 4. Nesse vídeo eu vou falar do alinhamento de cover 4, da estrutura geral da cobertura e de algumas leituras que fazem parte dessa cobertura. Começando pelo alinhamento, a parte principal é que não existe alinhamento certo. Cada treinador tem uma preferência e alinha com base no que ele acha que é válido. Eu vou mostrar meu alinhamento, por que eu faço isso e vocês julgam se está certo ou não. Beleza, começando então pelos cornerbacks, eu prefiro os cornerbacks 7 jardas de profundidade e 1 jarda para fora do wide receiver número 1. Por que isso? Nessa cobertura, o que eu quero fazer é manter o wide receiver número 1 entre o cornerback e o safety. Se ele corre uma rota goal, por exemplo, se eu conseguir ele manter nessa distância entre os dois defensive backs, o safety consegue me ajudar no topo e o cornerback. Então eu consigo dobrar nesse wide receiver número 1 eventualmente. Mas caso aconteça do wide receiver 1 conseguir o outside release, correr por fora do cornerback, fica muito mais complicado para esse safety chegar lá. Então essa é a ideia, manter o recebedor número 1 entre o safety e o cornerback. No alinhamento dos safeties, eu gosto deles de 10 a 12 jardas em profundidade e de 1 ou 2 jardas para dentro do wide receiver número 2. Por que isso? Cover 4, apesar de ter 4 defensores lá no fundo do campo, é uma defesa de meio de campo aberto. Esse espaço amarelo aí é uma das fraquezas dessa defesa, e é aí que o ataque vai explorar. Então, colocando o safety dentro do wide receiver número 2, ele vai ser capaz de defender qualquer rota interna desse wide receiver. Beleza, agora falando da estrutura geral. Começando pelas zonas underneath, que são essas zonas dos linebackers. Os outside linebackers vão marcar a zona cut to flat. Cut to flat aqui também. E meu linebacker do meio, o middle linebacker, vai marcar a zona hook. Os defensive backs, cada um marca 1/4 do fundo do campo. E com isso vai se parecer então uma cover 4. Agora a parte que talvez seja menos conhecida é que numa cobertura por zona não é simplesmente descer para o seu espaço e esperar alguém chegar. Tem leituras a serem feitas, e nessa cover 4 talvez a leitura mais interessante seja a do safety, dos dois safeties aqui. Eles vão ler o wide receiver número 2 e se ele fizer uma rota vertical, o safety acompanha esse jogador. Caso ele não faça uma rota vertical, caso a rota dele seja aqui embaixo, a função do safety é ajudar o cornerback contra o wide receiver número 1. Então essa leitura é bem simples, vai ler o 2 e se baseia no que ele fizer. Tem agora também a função dos cornerbacks. Uma rota vertical do número 1 vai ser basicamente mano a mano. Ele vai cobrir o wide receiver número 1 mano a mano. Caso não aconteça a rota vertical do número 1, seja outro tipo de rota, ele vai descer para a cobertura de olho no wide receiver número 2. Agora, os linebackers têm uma função interessante também. A primeira função, a óbvia, eles vão marcar as zonas deles. Como eu só tenho 3 defensores para marcar muito espaço lá no início do campo, os outside linebackers também fazem uma leitura. Eles vão ler não um jogador, vão ler uma zona do campo. Eles vão olhar para a zona flat e ver se alguém ameaça essa zona.
Se acontecer, os linebackers trabalham em cima da zona flat. Caso não aconteça, eles vão esperar na zona cut flat e tentar identificar as ameaças do ataque. Mas a outra função que eu acho bem legal também chama wall to inside, parede para dentro. Esses outside linebackers, eles vão ter a função de não deixar nenhuma rota para dentro acontecer de forma livre. Eles têm que dar porrada em qualquer rota que corte para o meio do campo. Por exemplo, imagine esse wide receiver 2 fazendo uma slant. O linebacker tem que ser capaz de entrar em contato com esse wide receiver número 2 e forçar ele a sair da linha da sua rota, tirar ele dos trilhos. E assim alongar um pouco demais essa rota para poder tirar o timing do lançamento e atrapalhar a leitura do quarterback e a janela de lançamento. Agora que a gente já sabe, isso tudo eu falei no esquema 2x2, com 2 wide receivers de cada lado. Vamos mudar agora então para o esquema 3x1, que é a situação da jogada do vídeo. Aqui no esquema 3x1, 3 wide receivers de um lado, um do outro. Imagina no lado com 3 wide receivers, os 3 fazendo rota verticais. Eu teria 3 wide receivers para 2 defensores. Eu ia colocar esse safety aqui numa situação muito complicada, porque ele teria que marcar o wide receiver 2 e o wide receiver número 3. É uma situação complicada para ele. O natural que muita gente poderia pensar seria pegar esse linebacker e descer, acompanhar o número 3. Mas eu só tenho 3 zonas underneath. Se eu tirar mais uma, essa parte baixa do campo vai ficar muito exposta, não é o ideal. Então, nesse caso, aparece um ajuste a essa cobertura que chama Cover 4 Solo. O conceito de solo não é usado só em Cover 4, pode ser usado em Cover 2, Cover 3 também, talvez. E quer dizer, basicamente, isolar esse par de wide receiver e cornerback aqui. O cornerback vai marcar esse wide receiver, não importa a rota que ele faça. Qualquer rota que o wide receiver fizer é marcação mano a mano do cornerback. Isso libera esse safety em amarelo para ler o número 3 e anular esse tipo de rota. Então, eu passei bem pincelado, bem por cima, bem superficial, porque a ideia é que não é aprofundar muito. Eu tenho muita vontade de fazer um vídeo falando só de cobertura, eu adoro falar de cobertura, não importa qual ela seja. Mas eu vou esperar o canal crescer primeiro, não dá para eu fazer vídeo desse tipo agora e ninguém ver porque eu tô com 100 inscritos, não dá. Então eu vou esperar o canal crescer e vou fazer um vídeo bem aprofundado de cada cobertura, com cada leitura, cada alinhamento, porquê de cada coisa, mas não vai ser agora. Então é isso, vamos voltar para a jogada. Rudolph under pressure, trying to break away, throws it, it's intercepted. Picked off by Quan Williams. A pressão teve um papel fundamental nessa jogada aqui, apesar de não ter sido nada taticamente muito elaborado, foi suficiente para conseguir resultados. 2 jogadores se destacaram nessa jogada, 55 de Ford e 91 Arik Armstead. Eles mostraram boa técnica e inteligência também nessa jogada, então vamos começar aqui pelo de Ford. A velocidade dele já ameaça o right tackle logo de cara, ele consegue explodir e ameaçar o jogador. E aqui ele usa o Rip Move, não sei se deu pra perceber, eu vou tentar voltar rapidinho. O movimento que ele faz com o braço direito dele chama Rip Move. Ele passa o braço direito por baixo dos braços do right tackle e vai continuar empurrando. E o bend dele aqui, essa virada, essa curva, também é uma coisa que contribuiu bastante para o resultado da jogada. Sem esse bend, se ele tivesse o quadro duro, não conseguisse abaixar tanto os ombros, ele não passaria desse right tackle. E assim, forçou o Mason Rudolph para fora do pocket. Aí agora a gente volta pro Arik Armstead. Ele tá com 2 defensores em cima dele. Tem 2 caras marcando o Arik Armstead. Ele vê o Mason Rudolph saindo do pocket e acompanha. Não foi nada absurdo, mas só o efeito de acompanhar apressou esse passe que a bola cai na mão do Quan Williams. Então agora vamos para a imagem de cima para ver a movimentação em zona e como a secundária reagiu a isso. Como eu disse, a ideia é abrir essa janela de passe aqui para o Juju Smith-Schuster e o ataque dos Steelers não mandou tão mal nisso. A gente vai ver que a slant funcionou e o linebacker compra. Pronto. Juju Smith-Schuster está totalmente livre aqui no meio do campo. Totalmente não, mas está livre. O Tart, o Jaquiski Tartt, sem ter que se preocupar com o recebedor lá do outro lado, virou seus olhos para o 3, que era o Juju Smith-Schuster, e conseguiu fechar o espaço. A essa distância, eu acho que dificilmente o passe não seria completo e o Tartt poderia no máximo evitar uma jarda depois da recepção. Mas a pressão afetou e é aí que o Tartt faz um papel ainda maior. Mason Rudolph sai do pocket, Juju Smith-Schuster se move, tentando
ser uma opção. É muito complicado lançar contra a direção do corpo. Então o Juju Smith-Schuster corre junto com o Rudolph para ser uma opção de passe. Só que o Tart acompanha. Esse é o que a gente chama de Scramble Drill. Quando o quarterback sai do pocket, não existe mais zona, não existe mais nada. O defensive back vai pegar o recebedor mais próximo dele e marcar como se fosse um individual. E foi isso que o Tart fez e foi muito importante para limitar a janela de passe. O Williams aqui conseguiu ter muita noção de espaço, se posicionou muito bem para terminar com a bola nas mãos. Eu tenho zero carisma para ser youtuber, mas se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Ah, e curte também, não esquece de curtir não.